Agora sim. Manda ver. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindo à apresentação do resumo que eu fiz de um livro chamado O Poder da Alta Performance. Eu achei muito legal esse livro. Eu quero compartilhar com vocês um pouco que eu aprendi. E, vou ser sério, ele vai me servir de base de agora e diante. Eu vou montar futuramente um fluxo que ele ensina muito bacana, um fluxo, só que é um fluxo para quem está iniciando. Mas o essencial mesmo do livro é muito legal porque envolve a nossa vida pessoal e profissional. Então vamos começar aí. O Poder da Alta Performance, de Brandon Burst. Esse livro praticamente abriu algumas portas do que eu imaginava que eu fazia, só que não sabia se eu estava fazendo certo. E me ajudou muito em questão de hábitos e forma de pensar. Primeira coisa, o que é alta performance? São soma de hábitos e deveres que é executar com sucesso, além do padrão estabelecido com consistência a longo prazo. Ou seja, é a soma de hábitos. Você executando coerentemente, você estabelece um padrão e com consistência você vai ter a longo prazo. É isso que muita gente não entende sobre a questão de longo prazo. Longo prazo pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10, independente. Longo prazo significa uma coisa bem objetiva. E a fórmula de criação de hábitos? A fórmula existe duas situações muito interessantes. Chamam hábitos, criação de rotina na vida da pessoa ou no seu trabalho, que se torna um parâmetro para uma pessoa ou um coletivo. Criação, deveres, responsabilidade, executar hábitos e rotinas dentro de um padrão. Se você consegue fazer isso, com clareza, você vai ter uma fórmula de hábitos que você vai começar a criar. Hábitos e deveres. A fórmula de hábitos é assim: pensamento mais ação vezes repetições se torna um hábito. Muita gente fala assim, eu tenho um hábito daquilo, mas já pensou o que você pensa e o que você executa, a ação que você faz para ter aquele hábito? Isso é muito importante. Na parte da criação em si, de uma rotina para você ter um pensamento, uma ação e repetições. Existe uma base para ter uma alta performance. Uma base que vem de itens muito importantes. A alta performance ela vem de hábitos pessoais, hábitos sociais e manter o sucesso. São uma parte da alicerce da alta performance. Uma parte só. Vamos começar por hábitos pessoais. Hábitos pessoais começa com procurar clareza, encontrar necessidade e gerar energia. Então vamos começar por procurar clareza. A clareza é a filha do pensamento cuidadoso e da experiência deliberada, é o resultado de um questionamento constante de refinar ainda mais a sua perspectiva em relação à vida. Se você não é claro no que você quer da vida, como é que vai querer ter alta performance? Essa é a primeira base da habilidade para ter hábito, ter clareza. É preciso saber o que você é, o que valorizar, quais são os teus pontos fortes e fracos e para onde quer ir. Ter um plano definido é tão importante quanto a motivação e a força de vontade. Ou seja, não adianta se você tem força de vontade para construir uma situação ou motivação,
se você não tem um plano. Como é que você quer fazer, juntando a motivação e a vontade? Para ter clareza, tem que fazer parte de uma situação, pode dizer assim, que é a consciência, capacidade, coletivo e contribuição. As pessoas de alta performance, ainda está abaixo aqui, de alta performance, a maior parte da capacidade de concentrar no futuro e presumir que alcançaria a excelência determinada da sua clareza, com base na execução da alta performance. O importante é você precisar direcionar o pensamento mais consciente e consistente para que você ache o significado da sua vida. Ou seja, se você pensa, se hábito se torna em questão de pensamentos e ações, você tem que estar com um pensamento consciente e consistente para chegar onde você quer chegar. Para o profissional de alta performance, o mais importante é seu olhar crítico para descobrir o que será significativo para a sua experiência de vida. Um profissional de alta performance, o que ele observa é: aquilo tem significativo para mim? Essa experiência que eu vou ter vai me agregar em alguma coisa? Se não for agregar, tira. Porque a parte mais importante entre o profissional de alta performance é agregar situações, agregar experiência. A base inicial é consciência, capacidade, coletivo e contribuição. Essa é uma base inicial para ter clareza no que você está procurando. Aí, em cima disso, em cima dessa clareza, eu posso dizer que você reunindo essas informações, você vai ter a satisfação, que é a soma de paixão, crescimento e contribuição. Quando você está satisfeito, você consegue promover coisas melhores, consegue visualizar coisas melhores, ter clareza no que você está procurando, a forma que está pensando e o que está pensando constantemente. Se você tem um pensamento, se tem uma ação, logo se torna repetidamente, se torna um hábito. Isso é todo mundo, independente como for. E depois vem o entusiasmo, mais conexão, mais satisfação e coerência, você encontra um significado. Se você tem um significado, significa que você está a um passo de saber qual é a clareza que faz ter uma determinação na sua vida. Determinar o que está tendo um sentido, isso é importante, uma base. A palavra sentimento é usada aqui para se referir a um retrato mental da emoção. E muitas vezes, um profissional de alta performance ele fala assim, que nós olhamos e, poxa, você está triste? Ou seja, você vai tirar um retrato da tua emoção no momento. As minhas emoções automaticamente não precisam estar no comando. Posso definir meus sentimentos. Ou seja, um profissional de alta performance, ele consegue mentalizar o que ele está sentindo. E as emoções automáticas, ele começa a fazer tipo um controle. Em cima disso, desse autocontrole, ele consegue variar o que ele quer sentir naquele momento e como aquele sentimento vai ajudar ele. Pessoas de alta performance demonstram um grau de inteligência emocional, o que chamamos de intencionalidade. Em situação que exigem do seu desempenho, são capazes de descrever com precisão suas emoções. E o mais importante, pode calibrar o significado dessa emoção, determinando o sentimento nas quais desejam se amparar. É com a intencionalidade que conseguimos canalizar, geralmente, gerar mais impulso para o seu dever. Ou seja, se tu tem uma intencionalidade, é aquilo que eu quero pensar, é aquilo que eu começo a controlar o que eu penso. Quando você começa a controlar o que tu pensa, você começa a controlar o que você sente. Não necessariamente toda vez. Mas quando começa a controlar certas emoções e como vou gerar isso a favor de mim, isso é muito importante. Como tem um exemplo, um atleta de velocista, ele relatou assim, que ele falou, ficou muito claro
para mim os sentimentos que eu preciso ter em mente e no corpo antes de ir para a pista. Enquanto me acomodava nos blocos de partida, no meio do sprint, e o que eu queria sentir depois de cruzar a linha de chegada, até mesmo ao túnel durante a minha caminhada de volta. Nesse sentido, o velocista ele fala que ele dominou os pensamentos e os sentimentos que estava sentindo, o que ele estava sentindo por cada etapa, até ele chegar lá na pista, antes de ver a torcida. Um exemplo muito bem visto, como o caso de Usain Bolt, ele faz muito bem isso. É por isso que ele foi muitas vezes campeão. O que ele faz? Ele gera uma energia para ele. Ele chega, ele falou em alguns relatos que ele chega na pista, ele brinca com a torcida, porque aquilo faz ele relaxar. Ele vê aquilo não como uma obrigação, mas ele se diverte com aquilo. No momento que ele coloca a mão dele na pista para se preparar, aí ele muda o sentimento que ele está sentindo. Ele muda a forma de concentrar. Isso a gente pode fazer isso no nosso mercado, como a gente trabalha todos os dias. Antes de entrar no mercado, o que ele está pensando? O que ele está visualizando? O que a gente vai fazer no nosso operacional? Ou seja, intencionalidade do que estamos sentindo e pensando ao mesmo tempo. Os profissionais de alta performance têm em mente como querem se sentir durante o processo e no fim dele, independente de quais emoções possam surgir ao longo do caminho. Ele exerce o autocontrole para alcançar esse fim. O legal disso, que a gente pode pegar isso como base para o nosso cotidiano. Posso dizer quando a gente está dirigindo, quando a gente quer resolver uma situação muito drástica, muito estressante, a gente pode controlar certas emoções. A gente respira, veja e depois vem, analisa. Finalizando essa parte da clareza, voltamos para os nossos hábitos pessoais. E vamos pular agora para encontrar necessidade. O fundamento da necessidade são formados em outros 4 necessidades que estão divididas em 2 partes, forças internas e forças externas. As forças internas são divididas em identidade e obsessão, e as forças externas em dever social e urgência. A identidade são padrões pessoais para performar. Obsessão é objetivo por um assunto ou um processo. Dever social, obrigações e propósitos. Urgências é curto, médio ou longo prazo. Detalhes sobre a identidade. A identidade para uma alta performance é fundamental para um bom desempenho a qualquer tarefa ou atividade que considere importante para a sua identidade. O atleta não gosta de um exercício específico que o treinador passou, mas realiza porque se vê como um atleta de elite, disposto a executar e melhorar a forma que entende e que é essencial e vê o fundamento a longo prazo. Ou seja, muita gente, muitas maneiras, nós mesmos, como trabalhando com o mercado, tem coisas que é chato de fazer. Bora fazer um backtest de uma nova forma de trabalhar. É chato? Mas é necessário. Assim você vai ver um resultado a longo prazo. Se você não fizer o backtest, você vai dizer assim, funciona, beleza, vamos usar. Se não funciona, beleza, descarta, não perde mais tempo com ele. É chato, mas é preciso fazer. Obsessão. Pessoas com alta performance, eles relatam que monitoram suas metas e comportamento de desempenho com mais frequência. Não apenas sabem o que tem de critérios elevados que querem se destacar, verificam várias vezes se estão vivendo de acordo com esses critérios e métricas estabelecidos. Assim ajuda a tomar decisão, progressão e tem 2,5 vezes
mais chance de atingir a médio e longo prazo. Ou seja, se você quer fazer uma situação, você quer engenheirar uma casa, você precisa de métricas, precisa de experiência, e você precisa fazer aquilo que para trabalhar, você precisa fazer uma obsessão em cima das suas métricas, para saber se está indo bem, se está progredindo. Se não está progredindo, pô, vou voltar de novo, quero fazer de novo. O que é que está acontecendo? Detalhes 2 sobre a obsessão. Você precisa de algumas práticas para verificar se está cumprindo os próprios e os critérios pessoais. Vem a pergunta que você pode fazer. Realizei tudo com excelência hoje? Fiz jus aos meus valores, da minha expectativa para dar o meu melhor em um bom trabalho? Obsessão é compreender e dominar um assunto. Depois dessa obsessão, de você começar a controlar como você vai fazer, é essencial, é muito bom. Um exemplo sobre obsessão é piloto de corrida, que geralmente o que eles fazem na corrida, eles analisam os números primeiro, do ano passado, retrasado, e depois eles vão fazer comparativo com aquelas corridas que eles fez naqueles treinos. Relatório de análise de informação, a cada curva, a cada passada, a cada volta, o que eles estão fazendo, o que ele pode melhorar. É por isso que é tão importante ter a métrica das informações que você quer chegar e aonde você quer chegar. Forças externas. Na maioria das vezes, os profissionais de alta performance não sentem sente pressões indesejadas permanentemente e incitam sua busca para alcançar a excelência. Ele, de forma consciente, portanto, não as vê como uma pressão negativa, ao qual precisa dar conta. E é legal isso, quando eu falo sobre as forças externas, que, como acontece muito com jogadores ou pessoas familiares, pô, aquela pressão, e aí, tá ganhando, tá indo. Essa pressão externa para profissionais de alta performance ajuda a saber por onde eu tenho que caminhar. Aquilo gera uma energia para ele. E isso impulsiona os profissionais de alta performance de uma forma muito positiva. Dever. Profissionais de alta performance avaliam os deveres que potencializam a performance e pode ser mais bem explicado pela premissa de que muitas vezes ferimos mais pelos outros do que faremos mais pelos outros que para pela nossa família ou por todos. Isso é bacana porque a gente tem um dever. Se você não tem um dever, então você não tem uma força externa tão forte. Então isso pode te ajudar. Depende muito se pode te ajudar ou não. Mas para um profissional de alta performance isso ajuda muito. Porque sabe, poxa, eu tenho o dever de fazer isso, eu tenho que ver isso porque isso vai me influenciar lá na frente, vai me ajudar em outras situações. O dever da alta responsabilidade. Pesquisa mostra que as pessoas tendem a manter a motivação, fazer mais esforço para alcançar uma alta performance quando são responsabilizados por seus resultados, avaliados com mais frequência e têm a oportunidade de demonstrar suas expertise. E é legal isso, porque quando você se torna autorresponsável, você diz, poxa, errei nisso, tá, mas eu vou melhorar. Você torna uma autorresponsabilidade, você se cobra. Não chega ao extremo, mas quando você se cobra, você, poxa, eu quero melhorar isso, eu quero fazer dessa forma. Isso ajuda muito, ajuda bastante. Como entende, o propósito ele está interligado com a sua base de alta performance. Ele sente o propósito de cumprir suas obrigações, raramente se queixa das tarefas e dos deveres que devem ser executados para ter sucesso. O legal disso é que muita gente não precisa ser para ganhar dinheiro, ser alta performance. Tem pessoas que eu conheço são de alta performance, tratam na parte de saúde, assistência social, são de alta performance e fazem aquilo porque gostam, eles sabem os deveres, sabem a cobrança externa.
E isso que muita gente não vê. Vão ver alta performance com um atleta, que eu comparo muito com atletas, mas todos nós podemos ser alta performance. Mas de um mais, outros menos, mas tem a base inicial. Exemplo de dever. Isso é muito bacana. Um exemplo podia ser as forças militares, que eles têm um senso de dever, algo além de si mesmo e dos seus companheiros de luta. Eles têm o senso de dever ou de obrigação em relação a uma visão, uma missão e um chamado superior, que os impulsiona através da dificuldade e conquista da alta responsabilidade. As forças especiais, muita gente não gosta. Por quê? Porque é duro demais, é sobre-humano. Tem técnicas lá que quem ganha lá não é o mais forte, nem o mais fraco, e se quem consegue se dominar mentalmente. E outra coisa, eles colocam o dever tão acima da vida deles. Muita gente não faz isso. Eles fazem e defendem com a vida deles as outras pessoas. E sempre está acima de tudo a questão da proteção do ser humano. A urgência. Profissional de alta performance está mais focado em fazer o que importa e quando importa. Ou seja, fazer aquilo certo e falar, não, esquece isso aqui, vou deixar de lado. Porque ele tem que cumprir prazos. E prazos reais. Como acontece muito com a área de vendas. Vendas de, vamos dizer, vendas que faz pessoas de carro, venda de carro, que a cobrança tá, e aí, bora vender carro, entre em contato e tal. Muita gente de alta performance na parte de vendas consegue fazer isso. E é legal porque tem prazo, não, tem que bater minha meta até o final do mês. Eu tenho que bater minha meta trimestral, tenho que bater minha meta semestral e anual. Mas para bater minha meta mensal, eu tenho que fazer meu dia a dia. Quantos clientes eu tenho que prospectar, quantos clientes eu tenho que visitar, quantos clientes tenho que ligar, quantos e-mails, eu tenho que arranjar brinde, eu tenho visitar pelo menos 100 clientes, desses 100 clientes eu vou visitar, vou fechar contrato pelo menos com uns 3, e vai enchendo aquele funil. Atleta de natação, um exemplo perfeito, 100 metros livre, tem um percurso limitado, tento a cada movimento otimizar o tempo e melhorar cada milésimo. Então imagina, tu tem 100 metros, tu tem que melhorar o teu tempo. Não tem que ver quem está do lado, não, se vai ganhar ou não. Tem que melhorar o teu tempo. O teu tempo. E um engenheiro naval que precisa otimizar matéria-prima para a fabricação de uma embarcação que demora por semestre, anos. Então, para assim, eu tenho tanto de orçamento, esse orçamento para comprar matéria-prima, dessa matéria-prima eu tenho tanto de pessoas para produção, e quanto me custa para fabricar essa embarcação, quanto eu preciso ter em folha, e quais são os profissionais. Quer dizer, otimizar tempo e matéria-prima. No jogo da vida, você escolhe a sua identidade dentro da necessidade. Quem deseja ser e como vai ser colocado no mundo. Essa escolha afetará diretamente a sua performance. Alguns perfis de gatilhos mentais de baixa performance. Entusiasta. Tenho interesse passageiro no jogo da vida. Olho para muitas coisas, tento muitas coisas, mas nunca mergulho de fato em algo com total envolvimento ou comprometimento. Novatos. Também tenho interesse, mas pelo menos tenho a intenção de desenvolver algum conhecimento em determinada área, mas não lidam bem com desestímulo, geralmente não tem muito das suas identidades na luta e nem pelo objetivo como a métrica. Amadores. Tem mais interesse, tem paixão, mergulho fundo, realmente se envolve no assunto, querem melhorar, permanece no nível não qualificado, precisa de muito mais validação externa para continuar.
Ou seja, ele precisa de uma avaliação. Pô, será que meu chefe está gostando? Ah, não, se não está gostando, eu vou fazer outra coisa. Geralmente é nessa ligada. Jogadores têm paixão, mas também um maior comprometimento em qualificação, com grande foco em aprender e dominar determinada área do jogo, com grande foco em aprendo a área do jogo baseada na métrica de estudos. Se o jogo muda ou as regras mudam, ficarão amargurados. Preciso desesperadamente de criar uma nova regra para voltar para o jogo. Geralmente é assim, como um caso acontece, o famoso setup milagroso. Esses são jogadores, porque eles querem aquilo rápido. Mas não, eles podem até estudar, mas se ele não entende, porra, aqui não tá dando certo, ele sai do jogo, fala, porra, o negócio ali é casa de aposta. São esses que são os jogadores. Profissionais de alta performance. São mais experientes na mentalidade de controlar as emoções, com necessidades, habilidades e espírito de equipe em todos os aspectos. Jogam em alto nível, independente do reconhecimento, porque o jogo por si só é gratificante e a recompensa é a longo prazo. Isso eu vi muito no livro que ele fala que é longo prazo. Só que para você fazer o longo prazo, você tem que fazer o hora a hora, o dia a dia, semana a semana, mês a mês. Se quiser estar na sua melhor performance, você não deve ser um entusiasta, um novato, um amador ou um jogador. Você deve escolher e tentar de maneiras conscientes se tornar um profissional de alta performance, apresentando sua melhor performance regularmente. É preciso descrever essa identidade e diga os seus porquês, para você mesmo entrar nela todos os dias. Por que você está fazendo isso? Por que você está lutando? Porque os seus porquês. Quando eu criei aquele mapa mental, o meu mapa mental, eu criei meus porquês. E sendo que eu nem conhecia esse livro direito. Quando eu comecei a montar os meus porquês, eu comecei, por que eu estou fazendo isso? O que é trade? Comecei a tirar as dúvidas, eu comecei a criar umas identidades. Comecei a criar alguns pequenos hábitos que eu não sabia. Isso foi me ajudando e está me ajudando até hoje. Tanto que eu estou mudando já tendo um novo mapa mental. Voltando para os hábitos pessoais, que praticamente é um tripé, vamos para uma parte muito legal. Gerar energia. A energia está relacionada à maneira positiva às conquistas educacionais, à criatividade e à assertividade. Isso também é o significado que, quanto mais energia o indivíduo tem, maior sua probabilidade em buscar níveis mais elevados de ter ideias criativas no trabalho. É a parte fundamental que é estar e ser feliz no caminhar dos seus objetivos. Energia. Gera 3 benefícios diretos na produção essencial do profissional de alta performance, que são esplendor mental, saúde mental e controle da consciência e subconsciente. Emocional. Saberá controlar suas emoções a cada etapa de controle da consciência entre os deveres a ser executado. E físico, melhorando sua qualidade de vida corporal e controlar o nível de ansiedade e estresse no dever da alta performance. Ou seja, se você consegue gerar energia na parte física, emocional e o mental, você praticamente já está 30% melhor que muitas pessoas. Só isso. Lembra do velocista que usava a intencionalidade? Passava cada momento, conseguia controlar suas emoções, utilizando um fator dele. Isso dentro da energia é chamado de liberar a tensão e definir a intenção.
como a gente falei da agora, que quando o velocista entra lá na pista, ele vê a torcida, ele sente a torcida, ele vai para a pista e se posiciona para a largada, ou seja, tudo isso ele faz uma liberação de tensão e define a intenção. Ou seja, poxa, tô nervoso? Não, eu vou me divertir aqui. É isso que ele mudava. Ele começava a enganar o cérebro. Ele começava a gerar aquela energia de pressão a favor dele. Com o treinamento de visualização e de controle de pensamento. Evita de ter o SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado, dificuldade de concentração e aumento de ansiedade. De estudo sobre o estudo do Dr. Augusto Cury foram os outros problemas cardiorrespiratórios e pressão sanguínea. Devemos otimizar nossa saúde com exercício físico regulamentar pelo menos 3 vezes por semana. Isso é importante, porque além para a nossa saúde, o que precisamos para trabalhar é o nosso corpo. Que assim que não é a nossa ferramenta, é uma das maiores ferramentas. É levar a alegria às pessoas e 3 emoções positivas que definem a experiência do alta performance. Melhorando o nosso equipamento. Em uma amostragem de mais de 20 mil indivíduos de alta performance, é que apenas 15% apresentam desempenho mais alto e estão mais propensos a exercer pelo menos 3 dias de exercício por semana. 15% faz exercício por semana. 30% faz exercício 2 vezes por semana. 50% faz exercício 1 vez por semana. E 5% não praticam nenhum tipo de exercício. Ou seja, de 20 mil, apenas 15% praticam 3 vezes por semana. E não é à toa que desses 20 mil de alta performance, esses 15% sempre estão no topo, independente de que cargo estão. Atividade física aumenta o nível de energia para quem trabalha com visualizações e nível de raciocínio alto, incluindo tarefas em gerais com mais rapidez e eficiência, entre os picos de 10 a 15 minutos no decorrer da vida, do dia. Como caso, nós trabalhamos com gráfico, a gente fica fazendo aquela leitura, a gente consegue ter aqueles picos de raciocínio rápido, porque a gente vai assim, pô, deixa eu ver agora como está o gráfico. O gráfico está mostrando dessa maneira, ou seja, aquele pico de concentração, de visualização. Com apenas 6 semanas de exercício, aumenta a produção de receptividade da dopamina no cérebro. E isso ajuda muito para o nosso controle, para o nosso coração, ajuda a diminuir a ansiedade. Ou seja, fazer exercício físico, coisa que eu já estou fazendo já tem um tempo já, e está me ajudando, eu vejo como benefício. Não significa que pode deixar de comer muitas coisas. Não, exercício físico. Esse é o remédio, eu acho que não tem remédio melhor. Voltando aqui. Para o tripé da alta performance. Vamos agora para hábitos sociais. Tem 3 opções também dentro da parte de hábitos sociais, que é aumentar a produtividade, exercitar a influência e demonstrar coragem. Aumentar a produtividade. O aumento da produtividade estabelece metas e mantém energia e foco. Com objetivos claros e desafiadores, você tende a ser mais focado e comprometido no que levar em uma maior sensação de movimento e prazer em relação ao que estiver fazendo. O prazer maior que lhe dá é aquela motivação particular que tem sido relacionado a uma maior produtividade, bem como a qualidade dos resultados. Para ser produtivo, é preciso manter o foco. Pessoas de baixa performance
fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue concentrar totalmente nas tarefas em questão, porque seu cérebro está ainda processando a última tarefa não acabada. Acontecia muito isso comigo. Eu fazia muitas coisas, só que eu não conseguia terminar uma nem outra. E acabando, eu não fazia nada. Deixava tudo pela metade ou nem começava. O equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. O grande erro da maioria das pessoas é cometer e tratar o equilíbrio do pensamento em horas distribuídas de maneiras uniformes. A falta de atenção nas áreas importantes da nossa vida não é a culpa de ninguém, são todas nossas. Ou seja, muitas vezes a gente quer dividir nossas horas entre família e profissão. Só que será que a gente está dando qualidade para as duas situações? A gente pode passar 1 hora, 2 horas em cada um e podemos aproveitar com qualidade. Faz uma pausa, isso aí é muito importante. Precisa de mais um tempo de inatividade do que que você imagina, para processar as informações e recuperar e lidar com a vida a fim de que você possa ser mais produtivo. Ou seja, como a gente trabalha, aquela pegada, tira 10 minutos, 5 minutos, dá uma levantada, vai beber água, vai tomar um café, vai na cozinha, vai na sala, ou vai no escritório, dá uma volta. Só de fazer essa pausa, tu vai respirar, vai baixar o nível de estresse, tu vai começar a trabalhar melhor. Descobriram que eles não necessariamente estudam ou trabalham mais tempo que os demais. São apenas mais eficazes nessas sessões de treinamento, simplesmente tendo mais dessas sessões não muito longas. Ou seja, o profissional, vamos dizer, a gente que trabalha com o mercado, tirar 5 minutos, poxa, deixa eu ver aqui, sai aqui da frente, já dei minha entrada ali, mas deixei meu stop, eu tomar uma água, para relaxar, porque o trabalho é tenso, é pesado na parte mental. E a gente aproveitando cada minuto ali para descansar, tu está sendo produtivo. Aumentando os resultados que importam. Se quiser se tornar extraordinário, você precisa descobrir os resultados produtivos que importem em seu campo ou setor. Nada é menos produtivo do que tornar mais eficiente o que não deve ser feito de jeito nenhum. Peter Drucker. Eu li um livro dele e realmente isso que ele fala é muito interessante. Ou seja, se você tem uma coisa que são importantes, foca naquilo que é importante. O restante faz depois. Então, foca. Se é para fazer isso, então bora fazer isso. Tá. Uma coisa. Cara, essa é a frase do trader, viu? Já tem até print nela. Isso aí. O profissional de alta performance, eles dominam a arte do resultado de qualidade. E é assim que se tornam mais eficazes ao longo prazo. Ou seja, tu pode fazer mil situações, mas você tem que ter um resultado que tenha qualidade. Vamos separar. Eu fiz 10 operações, mas qual dessas 10 eu fiz foi a top? Vou dizer assim, foi essas 3. Então, eu vou repetir várias vezes essa situação. Essa situação essas 3, então, dessas 3, quantas, diz assim, foi a melhor? Foi porque eu fiz esse gráfico. Então, beleza, então vou estudar isso. Eu vou treinar isso, eu vou trabalhar isso. A produtividade sempre é observar o que está sendo realizado, é importante para algo que fará parte das suas importantes contribuições para os outros e para o mundo. Algo que mostre que você se importa com o seu ofício. Procrastinação é, na verdade, um problema motivacional. Ou seja, o que acontece muito é que muita gente fala assim, pô, é preguiçoso,
a isso, mas é porque falta um motivo, e precisa ter um motivo. As pessoas falam, poxa, mas eu não gosto de fazer isso. Beleza. Ah, eu não quero fazer isso. Aí já é outra situação, porque você já tomou uma decisão de não querer fazer aquilo. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então, a procrastinação não vai aparecer. Isso é uma parte muito legal, chamado planeje os seus 5 passos. Pense em cada passo decisivo como um grande conjunto de atividades ou um projeto. Esses 5 grandes projetos que levam a alcançar um sonho pode ser dividido em resultados, prazos e atividades. Conheça os 5 grandes passos que os levarão aos seus objetivos. Dividir esses passos em tarefas, prazos, coloque à vista para trabalhar o seu consciente. Os profissionais de alta performance são capazes de dizer em que estão trabalhando e por que fazem uma determinada ordem, com detalhes precisos. Ou seja, eles conseguem dizer assim, em que momento está na tua vida? Eles vão dizer, eu estou no momento X, eu estou fazendo Y para me chegar no Z. Sempre estão com um objetivo claro. Não significa que eles não vão ver outras coisas, vão, mas ele analisa. É importante para mim? Não, não é importante? Então tá, sai. E não perde, porque para ele tempo vale ouro. Torna-se absurdamente bom em habilidades chaves. Sem adquirir mais capacidade, não há progresso na sua carreira. Por isso, é essencial identificar os principais fundamentos que você precisa desenvolver para vencer hoje e no futuro. O princípio ocupa o cerne dessa iniciativa. Tudo é treinável, independente da habilidade que quiser aprender. Com treinamento, prática e intenção suficiente para você se tornar um mais profissional nela. Errei a frase aqui, profissional. Ou seja, tudo na vida é treinado. Tudo. Se você quer aprender uma coisa, tu vai treinar aquilo. Seja qual for a profissão. Já disse tudo, profissão. Para ser profissão, para ter uma profissão, precisa treinar, tu precisa estudar, tu precisa ler, precisa praticar. Objetivos específicos e desafiadores na sua trajetória para desenvolver a habilidade. Voltando aqui para o tripé, vamos agora para exercitar a influência. O profissional de alta performance, o nível de energia que sente está amplamente sob o seu comando, porque as pessoas subestimam drasticamente a disposição dos outros e se comprometem a ajudar. Ele lidera o melhor, não necessariamente precisa ser extraordinário. Em torno de 38% das grandes líderes não são os introvertidos. Estão entre os introvertidos como os grandes executivos CEO. Ou seja, para ser um grande líder, não precisa ser o chefe, não precisa ser gerente. E sempre estão procurando saber lidar melhor. Esses são os profissionais de alta performance, independente da sua personalidade. Geralmente ele gosta de buscar exercer uma influência sobre as outras pessoas. Aprende a lhe fazer perguntas a mais, perguntas que tragam à tona o que eles pensam e sentem, querem e necessitam para aspirar pessoas a apoiar aquilo que inventam. Em praticamente qualquer área de atuação, dá a outras pessoas sem expectativa de retorno ou aumento do seu sucesso em geral. Se você estiver mais motivado no caminho para alcançar suas metas, provavelmente está mais disposto a ajudar os outros. Como muitas pessoas se sentem excluídas, desvalorizadas e subvalorizadas, quando você aparece e demonstra valorização, respeito, apreço genuíno, suas posturas se destacam.
Como fazer a diferença? Em geral, aqueles que mais influenciam positivamente as pessoas têm algo em comum. Eles exercem um efeito sobre nós, ou de propósito ou não, executando uma ou mais dentre 3 ações que influenciam, que são: primeiro, moldam a maneira como pensamos, nos ajuda. Segundo, eles nos desafiam de alguma forma. Terceiro, serve de modelo, seu caráter como integridade com os outros e como enfrentaram os desafios da vida. São chamados de 3 ações de modelo de influência definitivo. Ou seja, o que eles fazem de diferença, de modo no nosso pensamento, e desafio, não desafio, e serve de modelo, cria esse modelo de influência definitivo. Geralmente, os alta performance trabalham assim. Ele ensina as pessoas a pensar, eles, outros ou o mundo. Desafia as pessoas a crescer e contribuir. O caráter, aí entra o caráter, conexão e contribuição. E eles dão um exemplo. Como fazer isso? Eles unem as 2 situações e assim se mostra como dar um exemplo. O profissional de alta performance é que eles pensam com muita frequência, especificamente em relação como as outras pessoas, na busca da influência das outras pessoas. Entendi. O mais importante é como eles focam de maneira que faz alguém melhorar o que alcançar os seus resultados específicos. Os profissionais de alta performance, na boa parte, não são CEOs, líderes de grupos, chefes de setores, gerente ou atleta. São executores que levam sua alta performance com extrema exigência, fazendo a sua base da alta performance a dar exemplo a todos na escala. Ou seja, como eu falei agora, tem profissionais de alta performance que não precisa ser o líder, não precisa ser o gerente, não precisa ser o chefe, mas são pessoas que executam o seu dia a dia. Pode ser um empilhador, pode ser aquela pessoa que fica, que trabalha na parte da limpeza, mas faz um ótimo trabalho. São pessoas também de alta performance, só que eles não viram ainda isso. Você vai conseguir tudo o que quiser na vida, ajudar as outras pessoas a conseguirem o que querem. Voltando para o nosso tripé de hábitos sociais, vamos para a última parte aqui do hábitos sociais, que são a demonstração de coragem. Coragem. Demonstrar coragem não significa não salvar o mundo ou fazer algo grandioso. Às vezes, dá o primeiro passo em direção a mudanças reais em um mundo imprevisível e sair dos hábitos que lhe sabotam. Os profissionais de alta performance, a base da coragem é ter um alicerce bem definido, assim, clareza, energia, necessidade, produtividade e influência. Um exemplo de um paraquedista que vai pular pela primeira vez de um avião. O primeiro salto deles parece um ato de coragem. Mas quando mais salto e treinos repetitivos, mais confiança terá, mais destemido se torna. Ou seja, quando você vai pular a primeira vez, tu vai sentir medo, lógico. Não conhece aquele sentimento, então medo desconhecido. Mas no passado do tempo que você vai treinando, vai pulando várias vezes, você não vai perder um medo, mas você vai controlar o seu medo. E é isso que é o mais bacana. Quanto mais você enfrenta o seu medo, expressando-se em ajuda aos outros, mais fáceis e menos estressantes as suas ações se tornam. Como um caso, muitas vezes a gente fala que dentro do mercado, quando a gente vai boletar,
no início, a gente fica com medo, realmente, fica aquela cabeça, pô, vou com medo de perder. Mas se você começar a repetir aquele mesma operação, pô, já sei, é aqui que entra. Sempre assim. Aqui, você começa a ficar seguro, então você vai começar a perder o medo. E com essas ações, o seu subconsciente entende que é uma rotina e está nos seus padrões comportamentais. Por quê? Porque já começou a treinar várias vezes aquela situação. Valoriza a luta. Precisamos valorizar nossos esforços como parte do crescimento do nosso caráter. A maioria das pessoas é que as pessoas odeiam desafio. Trocarão conhecimento por conforto e segurança. É que acontece a maioria das vezes. Os alta performance valorizam a sua luta. Eles trabalham bem a visão a longo prazo e levam o skin in the game, muitas vezes ferro e fogo. Na luta da alta performance, requer intenção real e domínio dos hábitos complexos e praticá-la diariamente. E assim exigirão foco, esforço verdadeiro e empenho a longo prazo. Ter uma mentalidade voltada para o crescimento, adota o desafio e veja a dificuldade como uma oportunidade. E sempre na luta, quando eles buscam uma luta, eles sempre vê a luta como um desafio. O desafio vai ter dificuldade. É aí na dificuldade que eles vejam a oportunidade. Porque depois que passa a dificuldade, aí vem as outras, poxa, como é que tu... Aí ninguém quer passar pela dificuldade ou pela luta. Geralmente não tem fracasso, como os outros, porque sabe que pode aprender e com muito trabalho e treino se tornam melhores. Dentro da luta, o esforço e progressão estão dentro de um processo de dificuldade, que é encarado dessa forma. Dificuldade é igual esforço mais progressão vezes luta. Saindo aqui do hábito social, voltamos para o nosso tripé da alta performance e vamos para a última parte, chamada manter o sucesso. Dentro de manter o sucesso, existem os inimigos da alta performance. Armadilhas para o fracasso. É sobre a desastrosa queda pela qual os profissionais de alta performance podem passar quando se tornam tão bons que esquecem do que fez bem sucedido ao longo prazo. Ou seja, eles olham, eles não prestam mais atenção o que foi necessário lá atrás para conseguir o que conseguiram hoje. Os pensamentos, sentimentos e comportamentos que habitam os profissionais de alta performance estão no seu auge. Quando os profissionais de alta performance caíram em desgraça, os culpados mais frequentes se resumiram em 3 coisas. Serão mencionados 6 destaques que não estão inclusos nos 3 prognósticos do fracasso, que são: o medo não foi o problema para o fracasso. Para se tornar profissional de alta performance, as pessoas aprenderam a se sentir confortáveis, o que é desconfortável. Competência não foi o problema. Para ter sucesso, em primeiro lugar, é preciso ser bom no que se faz. Outros indivíduos, de 500 pessoas na pesquisa que foi feita no livro, apenas 7 culparam as outras pessoas os seus tropeços, ou maioria esmagadora relata que assumem pessoalmente a responsabilidade pela sua jornada de fracasso. A criatividade não foi o problema. Ao contrário, se torna mais criativo, presente a dificuldade, a iniciativa em sair do fracasso. Motivação. Os profissionais de alta performance estavam profundamente motivados a voltar ao topo com a ajuda da criatividade e a competência, que a gente falou anteriormente.
Recursos. Apenas 38 das 500 pessoas culpam o dinheiro ou o apoio insuficiente para a razão do seu fracasso. Poderiam ser razões justas e compreensíveis para as pessoas falharem. As verdadeiras armadilhas são as internas, padrões negativos de pensamento, sentimentos e comportamentos, que lentamente matam nossa humanidade, nosso entusiasmo e o nosso bem-estar. As grandes armadilhas são superioridade, insatisfação e negligência. Superioridade, você pode começar a pensar que é especial, que é diferenciar dos outros, que é melhor ou mais importante que as outras pessoas. A superioridade não tem conotação positiva ou uma mente sadia. Ou seja, muitas vezes a gente vê como pessoas superiores, que se dizem superiores, por causa, pensa assim, porque eu consigo fazer isso dessa maneira, porque eu estou no auge do meu sucesso, ninguém me para. Viramos para essas confirmações enviesadas com mais frequência. Nós perdemos o pensamento de superioridade que acabamos destruindo o nosso relacionamento com a nossa base de alta performance. Quando a raiz da superioridade começa a crescer em terra, certamente começa a vir a servir diferente de todos os que estão certos sobre qualquer coisa. Ou seja, o cara de superioridade sempre diz que eu estou certo, não está errado, você está sempre errado, eu estou certo porque é isso, 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 isso. Insatisfação. O alto performance são, de fato, mais felizes do que a maioria das pessoas. Sentem-se satisfeitos e bem recompensados na carreira e cultivam experiências que são mais positivas do que negativas, com o prazer de muitas vezes ocupado no centro das suas ideias suas iniciais. A satisfação de algum levaria ao comodismo, mas a satisfação realmente drena a nossa motivação e enfraquece nossa determinação pela excelência. O que semelha àquilo que pesquisadores chamam de perfeccionista do mal adaptado. Ou seja, um perfeccionista, ele se autoflagela. Por quê? Porque ele quer fazer uma coisa, ele faz bem feito. Quando ele erra, ele vai dizer assim, poxa, errei, eu não aceito esse erro, não pode. E quando ele não pega esse erro e vê, poxa, legal, dá para melhorar. Ele não avalia para uma coisa boa, ele avalia para uma coisa ruim. E assim ele não cresce pessoalmente. E assim se tornam os indivíduos com constante insatisfeito e destruirá a sua influência sobre os outros e com o sucesso dele a longo prazo. E a principal, que é a negligência. Muitas vezes não é o que você faz que afasta da alta performance, mas o que não faz, que exige uma mudança mental complicada e muitas vezes drásticas. Para as pessoas de baixa performance, a culpa geralmente é das outras pessoas e não da falta de tempo. Ou da falta de tempo. Para as pessoas de baixa performance, a culpa geralmente é das outras pessoas. Desculpa. Sempre visando a alta produtividade, sem delegar ou organizar métricas. Com isso, se passa por falhar nas questões de conquistas e atropela o que começou em uma determinação. Com uma determinação, aparecem umas novas demandas que não conseguem absorver. Significa que eles conseguem chegar num patamar tão grande que exige mais tempo dele, só que ele não consegue delegar essas informações. E com isso, o que eu começo a negligenciar?
não consegue visualizar o que está atrapalhando ele. Por quê? Porque quer estar sobre o domínio dele, não quer repassar. Haverá um momento que está fazendo esforço excessivo e vai esgotá-lo. Por sua vez, vai perder tudo o que conquistou até no momento no longo prazo. Ou seja, ele pode perder tudo, como acontece muito com empresas. A empresa começa pequena, dá um boom na empresa, só que ficou tão grande a empresa que não consegue segurar com os próprios braços. E não quer delegar essas informações para as outras pessoas para poder a empresa crescer. Então, desacelere, seja paciente e reveja seus objetivos de curto prazo e longo prazo, para voltar aonde a origem do passo a passo. Como manter o sucesso é tão importante, o que ele relata muito é voltar à sua origem. Por que eu cheguei nessa origem? Qual foi o motivo de chegar no sucesso, manter sucesso? Isso é muito difícil. É tanto difícil que muita gente não consegue visualizar, voltar lá atrás. Não, eu não vou voltar, quer dizer, voltar à base. E no livro tem uma coisa muito legal que ele montou, chamado o fluxo de desenvolvimento da alta performance, que eu considero pessoalmente muito parecido com o nosso trabalho. Muito. Vou mostrar aqui para vocês. Você precisa ter uma base de alta performance, ou seja, você já criou sua base. Desenvolver os seus hábitos. Você já desenvolveu os seus hábitos. Para ter uma base, eu preciso ter uns hábitos. Ou seja, o que tu pensa, as ações. O tripé da alta performance. Você se organizou. Depois de organizar, você vai pular para o treino. Do treino, você vai começar a criar metas dentro do treino. Porque é tão importante ter metas no treino, porque vai servir de base para saber aonde tu tá e para onde tu quer chegar. Depois que você consegue montar essas metas dentro do treino, começa a bater e fala assim, poxa, beleza, eu acho que agora eu já posso ir para o jogo. Depois do jogo, ele precisa ter metas dentro do jogo. Porque se você se organizou, treinou, bateu as metas do treino, foi para o jogo, e do jogo teve as novas metas, e está conseguindo fazer esse crescimento, ele conseguir chegar a um objetivo. Dentro desse objetivo, vai entrar suas metas médio e longo prazo. Metas de treino, mais as metas do jogo, você está se qualificando. E essa qualificação sempre é mais fácil para chegar aos seus objetivos. E com isso, é um pequeno fractal para ter outros maiores. Aí você volta de novo para a base. Como o caso lá foi mostrado. Você tem que se reorganizar. Aí você vai voltar para o jogo. Você vai começar a treinar mais. Depois vai começar a bater suas próprias metas diárias, semanais e mensais. E vai começar um novo ciclo. Vai se qualificar, vai criar os objetivos. Ou seja, um fractal pequeno, que é o treinamento, as metas de treinamento, vai para o jogo, do jogo das metas. E as metas, com mais as metas, você está se qualificando. Porque você está treinando, você está se inspirando. E depois disso tem uns detalhes sobre a alta performance que é muito bacana. Voltando àquela frase inicial, o que são alta performance? São somas de atos e deveres que é executado com sucesso, além dos padrões estabelecidos, com consistência e a longo prazo.
Dentro de todas as informações, tem uma que interliga todas elas, que é a principal que passa por todas, que é confiança. Sem confiança, você não vai conseguir fazer os teus atos, os teus deveres e não vai conseguir executar. A confiança. Em todos os profissionais de alta performance, o que simplesmente fazem, confiam no que estão executando no curto, médio e longo prazo. Ele trabalha todos os pilares dele com harmonia. Ele tem como o que compõe a base da confiança, que são os 3 Cs: competência, coerência e conexão. Competência: anos de foco e treinamento, aprendizado, prática e desenvolvimento da habilidade. Coerência: eles têm a intenção clara de que realmente querem ser. Então, a intenção do foco de energia dentro do seu objetivo tem a conexão, que conecta com os outros profissionais de alto nível. E um ano de luta dos grandes profissionais poderá ser apenas uma semana de dor para você. Escute, aprende e observe e execute. Aí tem uma parte muito legal, que é a fórmula da confiança. A fórmula da confiança vem curiosidade vezes a competência mais a conexão. Essa é a fórmula da curiosidade. E isso é legal porque a confiança ela tem que estar dentro do hábito, do dever e da execução. Sempre tem que estar no meio dos 3. Se você não confia no que está fazendo, então tem alguma coisa errada e você tem que voltar para a base. A labuta é o esforço. A labuta e o esforço são o fogo em que forjamos nosso caráter. Trabalhar mais do que qualquer um esperaria. Lute por um sonho com uma energia sem igual e feroz, mesmo diante das dificuldades, porque esse esforço faz que você ser humanos melhor e mais capazes. Enfrente o conflito com equilíbrio e dignidade. Inspire pessoas. Valorize o esforço. Tem uma frase no livro dele que ele fala muito bem isso. Quando você bater na porta da oportunidade, não se surpreenda se for o trabalho que vier abrir. Isso é pura verdade. Isso é bem claro. Ou seja, você tem que criar os seus hábitos para mudar o seu trabalho. E se você não muda o seu trabalho e não consegue executar ele com padrões que você estabeleceu, você não vai ter consistência. Se você não tem consistência, você não vai conseguir sobreviver a longo prazo. Isso é fato. E muito obrigado mesmo a todos por ter ouvido um pouco. Eu queria passar muito mais, mas o livro é muito grande. Ia demorar muito. Cara, do caralho. Do caralho. Cheguei. Parabéns aí, meu irmão. Começa de novo. Parabéns, Luiz. Eu queria De verdade, eu vou mostrar falar. muito mais coisas. Eu falei com o Jacob, porque se fosse, ia ser 2 apresentações e ia ser muito pesado. Eu resumi muito. Mas, Muito. se tu Muito bom, cara. resumiu, e eu vou precisar ver esse vídeo depois, velho, porque muita coisa ainda, né? Você fica. Eu posso enviar a apresentação. E tem muitas coisas muito legais no Pô, livro. velho, Tá gravando. Só eu que sou o doido do print, ficou dando. agradecendo, Eu velho. Se também. você. Ó, se tu ficasse dando print, o Luiz vai mandar Não, já tô vendendo no Mercado Livre aqui, esse curso aqui. no curso. E aí, Acabou- pessoal, o que acabou vocês com os coach acharam? todos. Tem dúvidas? Cara, muito Só bom. você que ficou no print, não, rapaz. Rapaz, eu gostei muito. E eu vou dizer, eu sofro de muita coisa aí, viu, velho, que foi falado aí. Jake, Todos nós. Essa questão, principalmente a questão aquilo que foi falado de um defeito que é você Negligência? tentar melhorar aquilo que já tá findado a dar errado. Aquilo que você sabe que dá errado, mas você tenta melhorar aquilo
por exemplo, eu chamo isso Insistir o no caso da erro, né, defesa, Marcos? insistir no erro, exatamente. Você está numa operação, essa operação está indo para trás, você sabe que está errado, mas tipo, você quer que ela volte um pouquinho para você sair. Isso aí é um cemitério, né? Axiomas, né? Os axiomas. Axiomas. Os axiomas. Exatamente. O Jacob, Oi, tô aqui. eu custei para identificar o seu nome. Eu tô vendo aqui agora. Jacob. Vai continuar gravando ou vai parar por aí? Não sei, alguém tem alguma pergunta de Tem alto? alguma pergunta? Pode fazer aí. Vamos, pessoal, tem 35 pessoas aí, vamos perguntar. Ô Luiz, eu tenho uma pergunta para você, já que ninguém falou nada ainda. Sim. Você acha que a alta performance ela é um estado temporário? Não, porque sempre se recicla. É um pequeno fractal que vai aumentando para um fractal maior. Ele fala muito sobre isso. Me corrija se eu estiver errado, eu acho que é oscilatório. Eu concordo com o Porto. Eu ia falar isso agora. Eu acho que ela varia, assim. Porque você nunca vai estar em alta performance o tempo inteiro. Exato. E Se é você isso que ele parar fala. de, por exemplo, o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, se ele parar de treinar, ele não vai estar na performance. Exato. Mas existem ciclos. Como Mas ele fala vocês sobre lembram isso. daquele memezinho que é do Bolt até, né? Que é tipo, Sim. ele treina durante 9 anos, 10 anos para correr 4 anos para correr 9 segundos. 9 segundos. Exato. Né? É mais ou menos isso. Ele treina como o Cristiano Ronaldo, como vários outros, mas não é para ficar em alta performance o tempo inteiro, né? Existe Poxa, ele até falou na apresentação, existe como é? Projeto não. Puta É um merda. pico, você tem que. É igual atleta de alta performance de Olimpíada, levantador de peso. Por exemplo, levantador de peso, aqueles caras que são powerlifter mesmo, que é 300, 400 quilos de peso. Tipo eu lá no CrossFit lá. Uau. Eles até há uma crítica em relação ao CrossFit clássico, assim, clássico não, que é feito em academia, porque nem o CrossFitter profissional faz isso, né? É o quê? Você nunca está no seu RM máximo, quer dizer, na sua repetição máxima treinando, você só está lá em 50%, 60% treinando. Não, mas então tem uma galera por aí treinando errado. Não, eu sei, é pelo porque menos lá faz muito isso, o né? popularizado é colocar o povo em alta performance todo dia, Não, né? E não é errado. mas é aí que nego se rebenta, seja no cross, seja em academias. Ah, não, eu quero fazer aqui o meu 100%, velho. Não dá. Vai... Mas os caras de powerlifter, eles, por exemplo, o cara vai levantar 400 quilos no dia da competição, ele nunca chega a levantar 400 quilos no dia a dia. Ou ele levanta uma vez só para se acostumar com o peso, entendeu? Do treinamento. Exato. Mas é alta, ele vai acostumando a mente. Tanto é que assim, o cara de alta performance, e isso entra aí, ele nunca treina até a falha. Por quê? Porque se você treinar até a falha, você está ensinando o seu cérebro a falhar. Exato. Então, por exemplo, você vai fazer repetição. Eu tenho que fazer 10 repetições, 5 séries de 10. Nunca. Você treina menos repetições. E sabe uma coisa... Entendeu? Para poder nunca chegar à falha. Ô, Vitor, isso é verdade. Isso aí que você está falando é exatamente esse negócio aí. Veja só. A maioria dos recordes... nunca em nenhum treinamento a pessoa conseguiu aquele recorde. Aquilo que o Vitor me falou da torcida, né? Daquela pressão ajuda você nunca conseguiu aquilo ali. E no principal momento você consegue fazer aquilo. Mas o Marcos, isso aí é porque eu gosto muito de ler sobre alta performance também e principalmente exercício, né? Assim, minimalista. É porque justamente isso que eu falei, o cara treina o cérebro dele a sempre ser bem sucedido. E como ele treina a ser sempre bem sucedido, quando chega na competição que ele põe mais peso ou ele tenta ir mais distante um pouco, o cérebro dele só aprendeu a ser bem sucedido. E que mais, gente? Tem mais perguntas? Jacob, tem mais aí, cara? Eu queria saber o seguinte, e por exemplo, essa questão aí que o Vitor falou, a pessoa está treinada a ser sempre bem sucedida, ela está treinada a romper barreiras. Cortou. Tá falhando, Marcos. Vou tá falhando? É porque é minha internet. Desliga a câmera, Marcos. Desliga a câmera que fica mais leve. Pronto. Tá ouvindo agora? Sim.
Tava se falando agora o Vitor aí, quando a pessoa ela tá treinada a ser bem sucedida, certo? Ela tá acostumada a isso, ela tá sempre batendo os recordes. Mas aí quando ela tá treinada com isso e quando ela vai tentar bater o recorde e ela falha, e aí a cabeça já dá É igual o time que tá sempre ganhando, sabe? Quando entra Exato. uma reviravolta, tá entendendo? A pessoa fica meio que ganha. Aí de repente perde um. pronto, aí começa a perder. Aí entra numa maré de perda. É porque, assim, a gente tem que ter uma premissa básica que qualquer pódio ou medalha, e entenda um pódio ou medalha como qualquer meta que se deseja alcançar, é tentativa e erro. Se toda vez que você erra, você desiste, cara, aí já lenhou. Ou chora no canto do quarto. E aí você tem que fazer condicionamento mental para isso, né? Que é o problema, por exemplo, para mim, para alta performance, é isso. Eu sou muito exigente, é uma das minhas sabotagens. Então é o quê? É por isso que muito atleta, eles gostam de se auto-induzir muito àquela mentalidade de fazer o meu melhor e não ganhar do outro ou dos outros. Exato. Entendeu? Operar para operar bem. Eles tiram o foco de ganhar a competição ou de ser melhor do que alguém. Não, eu quero me superar, eu quero... Tá entendendo? Aqui, olha, essa parte aqui, ó. Fala, e olha as equipes, equipe olímpica dos Estados Unidos. Normalmente, os campeonatos que vêm antes, eles perdem, chegam em segundo, terceiro, quando é na hora da Olimpíada, que é o que vale, os caras estão lá na ponte de bala, né? Ô, Luiz. Eles se guardam, né, Sim. Pra ir na... Diga. E eu não sei se foi falado sobre isso, porque teve uma hora que eu fui ali na cozinha pegar um negócio aí. Eu queria saber o seguinte, a gente tem um exemplo que todo mundo já conhece, que é o Messi e Cristiano Ronaldo. E quando a pessoa, ela meio que não precisa treinar, ela não precisa se esforçar tanto para fazer bem aquele esporte, ou aquela atividade, ou aquele trabalho. Ele vai treinar a parte mais fraca dele. Ele fala muito sobre isso. Quer dizer, se ele é bom naquilo, beleza, então vou treinar onde ainda sou fraco. Você tem que fazer na liderança a gente fala sobre isso, né? A gente tem que treinar aquilo que você é mais ou menos primeiro. O que você tá bom, você deixa lá. E a gente tem a péssima mania, eu sou assim, de focar no que eu sou bom. Você não pode focar no que você é bom, você tem que focar nos seus links fracos. Isso, porque quando você for trabalhar no que você é fraco, o que você é bom vai ficar melhor ainda. Isso. Eu não sei se você já viu o exemplo do Michael Jordan. Michael Jordan fala muito ganhava as competições, cara. Ganhava o jogo, cara. Ele simplesmente ia pra quadra para treinar o que ele tinha errado no jogo, porque ele falava que ele era ruim naquilo, entendeu? E o cara era multitarefa, assim, dentro de uma quadra. Exatamente. Ele falou uma coisa que ele fala muito sobre tudo é treinável. Então, ou seja, o Michael Jordan é um exemplo perfeito. Todo mundo pode ser o Michael Jordan, só que ninguém quer pagar o preço de ser o Michael Jordan. Eu fiz exatamente isso com o mercado lateral. Era o meu cemitério. Peguei curso do Brooks, depois melhores trades do Brooks, que na verdade é o do site do Aranha, e saí me metendo a aprender aquela porra. Eu digo, quer dizer, se o mercado ficar lateral, eu faço nada, fico sem operar, ou então entro e tomo tapa na cara? Não, até aprender aquela merda. Eu adoro, né? Fico ali. Diga, Milton. Fazer isso. Tem um livro bem legal, para quem gosta do assunto aí, eu não sei se alguém já leu, que chama Relentless, que ele foi escrito pelo treinador do Jordan e do Kobe Bryant. E aí no livro ele divide os atletas com quem ele trabalhou em cooler, closer e cleaner. São 3 termos. Enfim, os dois ele batizou de cleaner, né? E aí vocês falaram isso, eu lembrei que no livro ele diz que uma das principais habilidades desses caras era que eles aprenderam a fazer as coisas que eles mais odiavam para alcançar o que eles queriam. E relata muito isso aqui no Alta Performance, porque, como eu sempre fala, todo mundo quer ser um bom trader, só que ninguém quer fazer backtest. Ninguém quer treinar. É verdade. Ninguém quer fazer backtest. Ninguém quer trabalhar. Depois vem com a conversinha que é o mindset, que tá ruim. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas não quer estudar para isso.
Ou então tarefinha de casa para amanhã, tarefa de coach palavrinha aí. mais de 7, tá enchendo o saco. Viu? Tarefa de coach aí para amanhã, todo mundo fazer a lista das 3 coisas que vocês mais odeiam de fazer no mercado e treinar. É verdade. E outra coisa que ele fala, uma coisa que eu achei bacana que eu fiz também, é os teus 5 passos da sua vida. E dentro das 5 passos da sua vida, o que tu tem mais 5 passos dentro, que é o mais importante. Ou seja, as 5 coisas mais importantes da tua vida que você quer daqui 50 anos. Tá, daqui 50 anos tem 5 coisas. Dentro das 5 coisas, o que mais tem mais 5 coisas? Ou seja, vai fragmentando até você montar teus objetivos mensais, semestrais e anuais. Legal. É massa isso. Planejamento. Visualizar o que você quer pro fim da vida. Exato. E depois vir Agora a gente desdobrando. fala assim, mas é difícil, né, velho? Não, é difícil. E é difícil manter. Não é nem começar, é manter, velho. É por isso que nesse fluxo aqui, simples, olha só. É muito difícil. Esse fluxo aqui, não é nosso dia a dia? Não é nosso dia a dia, esse fluxo aqui? É. Total. Então, ou seja, métodos se torna qualificação se torna um objetivo. Ou seja, tu entra nesse loop diariamente. A gente que não percebe isso. E quando a gente começa a perceber, caraca, então tô no caminho certo, só que eu tenho que tirar o foco, as coisas erradas e aproveitar as coisas boas. E onde eu tô ruim, melhorar, porque onde eu tô bom vai melhorar mais ainda. Parece simples, mas é difícil porque é nosso dia a dia. É hábito, né, cara? E é mudança de hábito. Porque você, por exemplo, o que é fácil você planejar a sua vida. Agora, você manter o hábito de olhar sempre aquelas metas, aqueles alvos, é outra coisa totalmente diferente, né? Por isso que o pessoal fala muito aquele negócio de colocar quadro, de visão do que você quer, assim, na sua frente, sempre no escritório, o que você almeja, para poder ficar te lembrando sempre, né? E você manter a consistência. Eu tenho tem imagem, né? A imagem está sempre na sua frente. Isso, isso. É isso aí. E essa parte da confiança, ele fala bacana, ele fala um capítulo praticamente todo sobre a parte da confiança. Ele dá muitos exemplos como você deve trabalhar a tua confiança. E a tua confiança está justamente naquele teu tripé, o que tu aprendeu, aquilo que tu aprendeu tem coerência e com quem tu aprendeu. São 3 coisas. A gente tem todo dia no nosso tem todo dia. Aí um rapaz tá falando, a Suelen tá falando sobre a parte do vício novo. Que vício novo, Suelen? E tanto prova que o Porto pode falar bem melhor disso do que eu, essa parte da treinamento, competência e trabalhar a tua cabeça. Não é, Porto? Eu posso, é? Pode, com certeza. Aproveita que ainda tá falando. Você é o nosso... Não, na verdade, na verdade, o povo tem a mania de achar que psicólogo então sabe todas Não, é porque aí, nessa parte nessa experiência dessa parte aí, tu tem bem mais. Não, porque, assim, na verdade, isso aí é mais da área até comportamental, sou pensando, sim. Né? Do que da coisa consciente, inconsciente, que normalmente é mais minha área, né? Mas tá isso mesmo, cara. Eu aprendi bastante aí hoje. E dei altos prints aqui, peguei altas frasezinhas foda de efeito que eu vou botar no Instagram e passar de inteligente. No curso também, botar no curso. É no curso lá, né? Aí, eu aprendi muito, foi essa parte aqui. Essa parte que ele me ensinou, aí inclusive comecei a ver meus próprios hábitos. Me ajudou muito. Mas é onde está? Hábito em que sentido? Né? Porque hábito pode ter um sentido pejorativo também, né? Sim. É igual o que vocês criticam, que eu levanto muito cedo. Não, eu não critico. Eu critico eu levantar muito cedo. Não, cada um tem um negócio, né? A questão. Sem obrigação. 4h30? 4h15. Hora que eu levanto todo dia. É porque, assim, o hábito para mim, por exemplo, para mim, ser consistente no mercado é ter disciplina. Ter disciplina é criar um hábito, o hábito de estopar quando tiver que estopar, segurar a mão,
o hábito de, quando olhar o mercado e falar, esse não é mercado para mim, eu não entrar, entendeu? Boletar pouco. Então, assim, são hábitos que você vai criando. É igual o hábito de dirigir, entendeu? Você primeiro tem que ter a disciplina para dirigir direitinho, depois se torna um hábito. Então, quando ele fala em hábito, né, é justamente isso. Então, quando a gente falou, eu tenho objetivos de 10 anos, 5 anos, anual, mensal, mas manter isso, você precisa criar um hábito de manter. Aí, por exemplo, toda semana você olhar. Então, eu tenho o hábito, toda semana, no final da semana, às 5 da tarde da sexta-feira, eu vou lá no meu Evernote, eu tenho lá quais são os meus objetivos de vida, eu tenho lá um resumo, objetivo de vida, objetivo para o ano, objetivo para o mês, para relembrar, né, e fazer essa organização aqui da apresentação aí, como tá. Ô, Vitor, e reorganizar, não, entendeu? Perfeito, é porque às vezes o pessoal usa hábito quando eu falo pejorativo é no sentido de que vira receita de bolo, sabe? É tipo, vamos fazer isso aqui, vai servir para todo mundo e todo mundo vai ser vencedor. Vai vencedor porra nenhuma. Acordar às 5 da manhã, por exemplo, para mim não funciona. Mas então, se eu não chão tiver é uma o hábito... maravilha. Para mim é uma merda. Agora, por exemplo, se eu não tiver o hábito de, antes de começar a operar, ler, eu preciso ler todo dia de manhã. Eu preciso meditar todo dia de manhã. Se eu não fizer isso, meu dia é uma merda. Por quê? Porque aquilo é um gatilho para mim. Eu entendo perfeitamente você. E eu concordo, em parte. Sim. Na festa do SST do ano passado, o Latos, ele pedala, né? Eu pedalo também. Aí o Latos falou assim, pô, vem pedalar comigo, cara. Daquele jeito dele, né? Aí eu falei, pô, que legal, vamos lá, né? E eu perguntei, bom, que hora você pedala? Ele falou, 4h30 da manhã. Eu tô lá na USP pedalando. Eu falei, bom, eu tô na USP pedalando 5h30 da tarde. Entendeu? É o meu hábito. O importante não é seguir o hábito de uma outra pessoa. É você se organizar para criar aquilo que funciona para você. Exato. Sim, isso mesmo. Concordo. É isso aí. Eu Agora... era extremamente indisciplinada. Eu fui criar disciplina quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, porque senão a coisa não girava para mim. Sim. Entendeu? Verdade. Então, cada um tem que buscar a sua fórmula. Não existe uma fórmula geral, uma receita de bolo, igual o Porto falou. Não existe isso. Eu concordo. É isso aí que eu também acho. Gente, a receita do bolo é o hábito, é aquilo que você escolher para repetir sempre, não o que eu faço sempre, que é levantar cedo. Eu, por exemplo, você faz a sua coisa sempre daquele mesmo jeito todo dia, igual eu não entro em colapso porque eu meditei só 5 minutos hoje, ou se eu meditei, não deu para fazer de manhã cedo, eu fiz à tarde. Não entro em colapso no meu dia por causa disso, não. Mas eu tenho aquela coisa que eu faço todo dia, e isso cria no meu mindset a certeza de que eu consigo. Eu consigo. Se eu faço isso, eu faço qualquer coisa. E também é porque aí tem toda a psicologia aí do negócio que quando você cria um compromisso com você e você cumpre, dá uma sensação de bem-estar, né? Aí libera, sei lá qual substância, porque você conseguiu. Aí, por exemplo, eu não sou a favor do milagre da manhã. Não sou a favor porque eu acho que o cara quer vender uma receita geral para todo mundo, entendeu? Tem esse nome, Milagre da Manhã? Existe isso? Tem. É um livro. É um livro. Ah, tá. É um milagre do entardecer. É o que o Thiago Nigro estava fazendo todo dia às 5 da manhã. É baseado no Milagre da Manhã. Agora é que eu não vou ler mesmo. Até porque, Vitor, é assim, cada pessoa é um jeito. O seu metabolismo é diferente do outro. Exato, cara. Exato. Aí eu levanto 4h30 da manhã, porque 4h30 da manhã eu tô acordado e não adianta ficar deitado. Que